Graça e paz, queridos irmãos. Quero chamar você mais uma vez a abrir sua Bíblia e continuarmos cultuando ao Senhor, agora que vamos ouvir sua palavra, meditar em sua palavra. Peço sua atenção, você volte os seus olhos para a palavra do Senhor, no Salmo 119, a partir do versículo 81. Versículo 81 do Salmo 119. Nós vamos continuar até o versículo 88. Diz assim a palavra de Deus: Desfalece minha alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos da tua boca. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, coloque seu coração diante do Senhor. Vamos orar também por nossa irmã Patrícia durante toda essa semana. Não esqueça de colocar a vida dessa irmã diante do Senhor. Vamos pedir a graça de Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, teu povo, diante da tua palavra lida, e pedimos, Senhor, que ao expô-la agora, possamos fazer em fidelidade ao Senhor, em fidelidade aos teus preceitos, teus decretos. Ajuda-nos, Pai, a compreender tua palavra e que ela gere fruto em nosso coração, em nossa vida. Assim também te pedimos pela vida de Patrícia, que em nome de Jesus, tua boa mão esteja sobre ela, renovando sua fé, suas forças, fazendo com que ela ande cada dia, Pai, na força e na alegria do Senhor. Que seja o Senhor mesmo, aquele que a preenche em todas as suas necessidades. Pela tua palavra, sustente, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós temos feito esse caminho no Salmo 119. Semana passada, pensamos aqui, trabalhamos a relação que nós devemos ter com aqueles que nos perseguem, ou aqueles que nos julgam, e por muitas vezes, por serem humanos, nos julgam injustamente, mas o quanto devemos manter a nossa confiança no Senhor, manter os nossos olhos no Senhor, entendendo que Deus usa meios ordinários para nos pastorear, e então assim Ele nos colocou na sua igreja, onde os seus oficiais, a sua liderança, são os instrumentos que o Senhor usa para conduzir nossa vida, pastorear nosso coração. Agora o salmista começa falando sobre a alma dele que desfalece, a alma dele que está gasta, consumida. É a ideia e a palavra aqui hebraica, quando ele diz que a sua alma está
desfalecida, ou se esgotando, se esvaindo. E então diz: aguardo a tua salvação, porém espero na tua palavra. Então, o salmista agora, dentro dessa realidade em que nós estamos inseridos, em que há uma soberania e um decreto de Deus sobre nossa vida, sobre nossos passos, sobre as contingências da vida, Deus soberano conduzindo tudo isso. E há, por outro lado, aqueles que nós precisamos nos submeter às autoridades em todas as áreas de nossa vida. Há sempre autoridades às quais nós precisamos nos submeter. É essa relação que o salmista desenvolve desde o texto anterior, que nós trabalhamos aqui no domingo passado, e agora ele traz aqui à tona a realidade da sua espera, a realidade da sua alma, a realidade da situação em que ele vive e a postura da sua alma em meio a tudo isso. Então, o salmista começa a desenvolver aqui a ideia do quanto ele se mantém firme em meio às tribulações, às pressões que ele vive, porém, ele faz isso mediante a vontade de Deus revelada. Não uma vontade subjetiva, uma vontade escondida, um mistério para a sua vida, mas ele deixa claro que ele espera, ele aguarda a salvação do Senhor. Porém, espero na tua palavra. E entenda aqui, querido, como a palavra mesmo revelada, a palavra aqui que o salmista tem, que é exatamente os livros da lei e os profetas. É a vontade de Deus revelada. Essa palavra de Deus que foi revelada, escrita, o salmista está dizendo: a minha alma está desfalecendo, minha alma está sendo consumida. Eu ando aguardando o dia em que o Senhor me salvará, o dia em que o Senhor contornará tudo isso, trará de volta o fôlego de vida para a minha alma. Mas eu faço isso esperando na palavra do Senhor, palavra que o Senhor entregou em nossas mãos, palavra que o Senhor nos revelou. Isso é fundamental, isso é profundo demais para o nosso coração, que é extremamente volúvel, para o nosso coração que é extremamente até volátil. Esse coração que por tantas vezes e por tantos momentos se move, se demove para a direita e para a esquerda, para todos os lados, para cima e para baixo. Nós temos, e o salmista nos assegura e assegura isso para a sua própria alma, nós temos a palavra sólida do Senhor que nos foi entregue, e é nela que eu espero. Então ele continua a desenvolver o seu raciocínio dizendo: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Observe, o salmista está dizendo que ele crê, ele conhece esta palavra, este conteúdo, é nele, é na leitura dela, é se debruçando sobre ela que ele aguarda, mas ele não está desprovido, ele não está separado de uma realidade que é plenamente humana. Não adianta tentarmos esconder ou fugir dessa realidade, o quanto nós somos sim frágeis, e nós ficamos sim a nos perguntar tantas vezes: quando é que o Senhor haverá de me consolar? Quando é que o Senhor haverá de consolar a minha alma? Veja, ter essas dúvidas em nosso coração, ter essa dúvida no coração do salmista, não faz ele esperar e aguardar em outra coisa qualquer, senão na palavra que o Senhor entregou em suas mãos. Então a realidade está posta,
Sim, eu sou extremamente volúvel, eu sou extremamente inseguro tantas vezes, mas esta palavra não muda. Esta palavra continua sendo o sólido alicerce onde eu preciso colocar o meu coração. E ele continua a descrever a si mesmo, dizendo: já me assemelho a um odre na fumaça. Você sabe que o odre era feito de bexiga de animal, muitas vezes. A bexiga de um animal era aquilo que eles usavam para poder, depois de secar, limpar, salgar, dessalgar, era aquela pele que eles usavam para conduzir a sua água pelos caminhos do deserto. Mas imagine aquela pele, quando você começa a colocá-la sobre o calor do fogo. A bexiga do animal secando, engelhando e ficando completamente seca, sem a capacidade de se dilatar mais. Então, a bexiga que era inflada e tinha uma capacidade de esticar-se, como uma bexiga mesmo, um balão de festa, quando colocava então sob o calor do fogo, a palavra seria, ela encrilhava todinha, ficava toda como uma ameixa seca. Ele se descreve dessa forma: já me assemelho a um odre na fumaça. Observe, é muita angústia, é muito sofrimento. Talvez, muitas vezes olhemos para textos como esse, para descrições como essas, e pensemos até que nunca talvez tenhamos chegado a uma situação como essa, e graças a Deus por isso. Mas o que é a ênfase aqui do salmista é a minha situação, a minha alma está como que se apegando inteira, se engelhando inteira, se encolhendo inteira pelo calor do fogo pelo qual tenho passado. Contudo, eu não me esqueço dos teus decretos. E aqui o salmista, na sua poesia, faz com que decretos e a palavra que ele usa no versículo 81 se tornem os sinônimos, mas ao mesmo tempo que trazendo a ideia aqui de decretos, não apenas para os decretos que o Senhor revelou em sua palavra, como aqueles decretos também que ainda nos são ocultos, mas que sim, já estão definidos e escritos todos pelo Senhor sobre a nossa própria vida e sobre a nossa própria história. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. Nós podemos ter a segurança que ainda que a gente possa encolher, ainda que a gente possa definhar sob o calor do fogo que a vida mesmo traz sobre nós, e muitas vezes aqueles que nos julguem de forma ímpia, nos fazendo toda essa pressão, imprimindo sobre nós todas essas pressões, nós podemos confiar. Deus nos deu a sua palavra e nela eu posso me debruçar e esperar, mas também posso confiar que mesmo aquelas coisas que Deus não revelou em sua palavra, sobre a individualidade da minha vida, sobre as especificidades do caminho da minha história, ainda que isso Ele não tenha me revelado, eu posso crer pela palavra revelada, que Ele já os tem todos decretados muito bem, e todos servem para a glória dEle e para o meu bem, porque a vontade decretada de Deus é a boa, perfeita e agradável aos seus filhos, àqueles que o temem. Isso é maravilhoso, querido. Isso é segurança, é a total estabilidade para a nossa vida. Versículo 84, o salmista diz então: quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Veja, ainda existe dúvidas e questões. Sim, porque esses somos nós. Esse é o salmista, é o ser humano dirigindo-se a Deus, dirigindo-se àquele que não tem dúvida, aquele que sabe de todas as coisas. Mas nós não. Nós somos aquele que nos dirigimos ao Senhor
para de fato abrir o nosso coração e abrir a nossa alma quanto a todo o fogo, toda a opressão, todo o calor que a vida tantas vezes nos leva a viver. Sim, nós aqui temos o papel de chegarmos diante dele e lançarmos de fato toda a nossa ansiedade aos seus pés. Quando, Senhor? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. E mais uma vez a relação que tratamos aqui anteriormente. Observe, o salmista sofre a perseguição daqueles que não amam a lei do Senhor, mas ele não é aquele que se rebela e que se revolta contra esses homens e tenta agir contra esses homens, mas ele se volta ao Senhor, ele se submete ao Senhor, porque sabendo do decreto de Deus, sabendo da soberania de Deus, pela vontade revelada dele, nós também podemos crer. Deus usa e age na nossa vida e para a formação do nosso caráter e da nossa alma, até mesmo através daqueles que são ímpios e soberbos, e através daqueles que não temem a sua palavra, através daqueles que odeiam ao Senhor e odeiam aqueles que amam ao Senhor. Mesmo através da vida destes, o Senhor está tratando o coração do homem, o coração do salmista, o seu coração e o meu coração. Não é contra os homens que devemos nos rebelar, não é contra a perseguição deles que nós devemos nos levantar, mas devemos nos levantar em brado, em louvor, devemos nos levantar questionando, abrindo o nosso coração para o próprio Deus. E então ele diz: são verdadeiros os teus mandamentos, versículo 86. Eles me perseguem injustamente. Senhor, a tua palavra é a verdade. A perseguição que estão me imprimindo, ela é injusta, porque quando confronto a realidade da tua palavra com aquilo que tem feito comigo, é claro, é injusta essa perseguição. Então o que ele diz? Me levantarei e guerrearei contra eles. Me levantarei e lutarei contra essa liderança opressora que tem se levantado contra mim. Não, ele diz: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra. Foi por um triz que eu não sucumbi. Mas eu não deixo os teus preceitos. Seja teimoso, querido, em não abandonar os preceitos do Senhor. Porque na nossa humanidade é fato. Às vezes, nós olhamos e dizemos assim: eu não aguento mais não. Não dá mais. E a gente, muitas vezes, opta por abrir mão dos preceitos do Senhor, simplesmente porque a nossa alma desfaleceu, porque o nosso coração sucumbe, enfraquece, o cansaço nos toma, a angústia toma conta, e então nós pensamos na possibilidade, porque pecador que somos, nós chegamos a considerar essas possibilidades, que agir então, não mais em conformidade com a lei do Senhor, talvez vá trazer o descanso e o sossego que a gente tanto espera. Veja o quanto a pressão pode levar o nosso coração a concluir coisas completamente ilógicas. Se enquanto andamos e abraçamos os preceitos do Senhor, as pressões nos cansam, as pressões nos enfadam, por que não andar no preceito de Deus nos trará o descanso necessário? A solução. Então observe, o salmista entende que por mais que a alma dele esteja chegando ao pó,
não é abandonar o preceito do Senhor que fará com que as coisas mudem. Você está tentando andar com o Senhor e as coisas não mudam, porque o raciocínio tão falacioso de acreditar que se nós talvez optarmos por uma coisa mais fácil, a nossa alma então será vivificada. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos da tua boca. Sim, meus irmãos, a nossa fé foi colocada em algo sólido, não em algo subjetivo. E esta é a palavra de Deus revelada, as Sagradas Escrituras. É nela que a nossa fé, a sua fé e a minha fé devem estar postas. Não em subjetividades da vida, não em conceitos vãos dos homens. Deus não é um Deus de improvisos na sua história e na minha história. Eu e você precisamos improvisar muitas vezes. A vida é assim, a gente tem que saber dar os nossos pulos. Mas Deus não improvisa. Deus decreta. A sua fé precisa estar colocada nesta palavra. Por isso eu queria pensar aqui, querido, em alguns nãos. Porque a nossa sociedade, ela sempre quer olhar tanto para as questões da vida e para a tentativa do crescimento como algo sempre tão positivo, e a gente tantas vezes se move por isso, acreditando que talvez o não seja algo ruim para a nossa vida. Que eu queria finalizar esse sermão com algumas aplicações, sempre começando com não, porque acredite, o não é fundamental para a formação do nosso caráter, desde cedo. Não seguir pelo uso aleatório das Sagradas Escrituras. O salmista afirma que ela é onde ele espera, onde ele põe a sua esperança. Mas, querido, lembre-se, não é sobre abrir a Bíblia, colocar o dedo e achar um texto e tentar aplicar a sua situação que nós estamos falando. Isso é misticismo. É sobre compreender a palavra de Deus e estudá-la, para que ela se forme como o alicerce do teu coração, que vai se amoldando ao entendimento da Escritura, olhando para a sua vida a partir dela. Acredite, esse é um caminho e um processo que se faz todos os dias. E cada dia que você perde, é um alicerce a menos que você está colocando para você mesmo se manter firme no meio da pressão, do calor, do fogo que a vida mesmo imprimirá sobre sua vida. Não seguir por conselhos pessoais. Não tome decisões em sua vida por causa de conselho de homens. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no outro homem. Porque o nosso coração, as conclusões aleatórias que nós podemos tirar da lição e da nossa própria história, elas não são a palavra de Deus. Um bom conselho é sempre um bom conselho, mas ele nunca terá a mesma estatura da palavra
de Deus. Por isso, se una, como o salmista diz, e nós estudamos isso aqui, àqueles que temem e que abraçam os preceitos do Senhor na sua caminhada, para ouvir e caminhar com aqueles que querem aplicar a palavra de Deus em sua vida. Ouvir conselhos de pessoas, quando eles não têm a palavra de Deus como alicerce para conduzir a sua vida, você não pode ter como um caminho bom para a sua vida. Ainda que seja uma pessoa amável, um conselho amável, um conselho carinhoso, se não está submisso e de acordo com a palavra de Deus, em nome de Jesus, não escute, não seguir por ele, não seguir pelas circunstâncias da vida. A vida trará circunstâncias boas e ruins, e não é por elas que você pode se guiar para compreender, ou compreendendo a partir disso, a vontade, o sim e o não de Deus. Porque claramente o nosso coração sempre irá tender a compreender um sim quando a situação for boa. Quando a situação for ruim, o seu coração compreenderá que Deus estará dizendo não. E imagine você, um missionário chamado por Deus para ir para um campo transcultural, para ir para uma outra nação, anunciar o evangelho do Senhor. Se ele se guiar pelas circunstâncias da vida, nos 5 primeiros anos em que ele está em um campo inóspito, pregando o evangelho, e ninguém se converte, o que é que ele compreenderá então como vontade de Deus? Se ele seguir essa lógica humana e falha, ele compreenderá que Deus então está dizendo para ele deixar o campo, voltar para a sua terra, porque ninguém se converteu. A história das missões nos mostra o quanto esses homens e mulheres deram as suas vidas em campos em que eles passaram 10, 20 e muitas vezes a vida inteira, para depois de sua morte, alguém vir a se converter. Eles não foram guiados pelas circunstâncias, eles foram guiados pela convicção daquilo que eles viram na palavra de Deus e compreenderam que Deus estava conduzindo-os ao seu serviço e que não eram as circunstâncias que iria determinar o sim e o não de Deus para a sua vida, mas somente a palavra de Deus. Não seguir pelas circunstâncias, não seguir por condições que você estabelece. Guie-se pela palavra de Deus, busque a sabedoria na palavra de Deus. As circunstâncias que nós estabelecemos, o meio evangélico começou a nos ensinar e chamar isso de fazer uma prova com Deus. Você já ouviu isso? Já fez isso? Você estabelece as condições e diz assim: Senhor, se item 1 acontecer, item 2 acontecer também, item 3 acontecer também, então eu vou compreender como sendo a tua vontade. Aí lá vai, semana 1, item 1 aconteceu. Estava acabando a primeira semana, o item 2 já aconteceu também. Você já vai ficando, opa, acho que o Senhor está apontando. Aí, quando ia entrar em 2 semanas, o 3 já estava lá também, aquilo que você tinha definido. Então, é isso. Isso é vontade de Deus. Mais uma vez, isso não é se guiar pela palavra de Deus. Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso não é sabedoria, isso é tirar a sorte. Isso é usar
da aleatoriedade das contingências da vida e colocar Deus na história para justificar aquilo que você quer fazer. Ao invés de simplesmente reconhecer, é isso que eu quero fazer e eu vou fazer. Ponto. Mas eu não quero acabar ainda por aí. Aguenta mais um pouco, porque são tantos detalhes e eu não quero suprimi-los agora pelo tempo. Não seguir por portas abertas ou fechadas. Isso é uma outra forma mística de tentar guiar o coração, não pela palavra de Deus. Porque uma porta abriu para mim, pastor, aí eu entrei, né? E isso são termos que nós evangélicos usamos, né? Porque Deus é um Deus que abre porta e ninguém fecha. E Ele fecha uma porta e ninguém abre. Isso é ou não é verdade? É verdade. Mas necessariamente, não é porque uma oportunidade apareceu que eu vou entender que é a vontade de Deus. Não usa o nome do Senhor teu Deus em vão. Tu quer pegar aquela oportunidade, pega aquela oportunidade e acabou. Mas não diga que isso foi o Senhor que te deu aquela oportunidade. Porque depois que aquela oportunidade que você agarrou, ela começa a desgringolar, começa a não dar certo, começa a te trazer uma pressão e um sufoco que você não sabe por que está acontecendo, não vem dizer ao Senhor, mas Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Para você aprender que não é por porta aberta ou fechada que você precisa guiar a sua vida, seu coração. Compreende? Guiar-se pela palavra de Deus é de fato se conduzir como Provérbios, capítulo 4, versículos 5 e 8. Se você tiver com sua Bíblia aberta, 5 a 8, observe como a palavra de Deus nos orienta quanto à relação e a postura que nós devemos ter na nossa vida. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças da palavra da minha boca, a palavra de Deus, nem delas te apartes. Observe, a ideia de adquirir sabedoria e entendimento não é uma ideia de coisa assim que vem de forma sobrenatural, porque você de repente orou e aí, pá, abriu-se uma luz e agora você entende as coisas de outra forma. Não, é um processo de caminhada na palavra de Deus, em obediência a esta palavra, que vai te dando a sabedoria no temor do Senhor, porque é neste temor do Senhor, em cada passo que eu dou em minha vida, que está a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o provérbio diz, adquire essa sabedoria, adquire o entendimento e não te esquece dessas palavras. Não desampares a sabedoria. Quem é que vai te guardar? Ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Não é sabedoria, querido, ficar fazendo prova com Deus. Não é sabedoria ficar se guiando por uma porta que se abriu ou se fechou. Não é sabedoria isso é arriscar. Isso é jogar a sorte. O que Provérbios está nos dizendo é que o nosso caminho com a palavra de Deus é um caminho que vai nos dando cada vez mais a capacidade de discernimento, de compreensão, de olhar para a situação da vida, ler a vida e saber interpretar os movimentos que a vida está promovendo e então nos guiando de forma equilibrada, firme, com passos firmes. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Observe,
essa graça abundante sobre a nossa vida, vem exatamente pelo temor à palavra de Deus, que vai nos forjando em sabedoria, e essa sabedoria que nós vamos buscando, aprendendo e adquirindo a cada momento que vamos vivendo e sofrendo as pressões e o calor da vida, vai nos dando cada vez mais graça e glória. Graça e glória. Adquire a sabedoria. Não te guies por essas portas que se abrem, mas não se guie também por ideias, por sentimentos, por impressões, como se essas impressões fossem a voz de Deus. Veja, querido, são detalhes que se nós não observarmos, nós vamos seguindo a nossa vida e tomando decisões a partir delas, e nos esquecemos que a sabedoria e o discernimento está somente na palavra de Deus revelada a nós. Não seguir por seus sentimentos, não seguir pelas impressões que você tem das pessoas, não seguir para se aproximar ou não de alguém a partir da impressão e de uma ideia que você formou dessa pessoa, porque se esta pessoa, por mais que não tenha batido com você, se ela for fiel à palavra de Deus, amar os preceitos de Deus, é com ela que você tem que se unir. Não seguir por suas impressões, nossas impressões nunca refletirão a vontade e a palavra de Deus. Mas também, querido, não seguir pela satisfação da sua carne, isso aí é muito mais óbvio. Aquilo que está dando satisfação para a sua carne, para a sua natureza pecaminosa, fuja disso. Não seguir por essa satisfação que a nossa própria cobiça tem pelas coisas. Fuja da sua própria cobiça. Não seguir pelo seu egoísmo. Pare de olhar para as coisas como confirmação para a sua vida, simplesmente porque elas são boas para você. Você precisa, em primeiro lugar, observar se aquela direção, aquela decisão será boa para o próximo, será boa para a tua casa, para a tua família, será boa para a tua esposa, para os teus filhos, será boa para a tua igreja. Não te conduz por coisas que serão boas somente para você, porque você tem um objetivo de vida, você tem um alvo a alcançar, e exploda-se o mundo e todos que te cercam. Não se guie pelo seu egoísmo, não se guie por você mesmo, porque você não é o centro do universo. O mundo, as pessoas não dependem da sua existência, Deus não depende da sua existência. Por isso, não se guie por aquilo que é bom para você. Guie-se pelo que é bom para o próximo, para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja. Aquele movimento que você faz para a sua vida, que vai ser bom para você, à medida em que você abençoa cada vez mais aqueles que te cercam e que estão em tua volta. Não se guie, em outras palavras, pelo que vai prejudicar o outro. Isso são parâmetros de sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Não vai em uma direção se aquilo claramente prejudicará pessoas. Se aquela tua profissão, se aquela ação que você vai tomar na sua profissão, se a ação que você vai tomar na sua casa, a ação que você vai tomar na sua igreja, se isso prejudicará pessoas, não vai por esse caminho. É óbvio que a palavra de Deus é contra essa tua decisão. Não seguir pelo que te pode levar à escravidão e ao vício. Observe. Isso é sabedoria vindo da palavra de Deus. Isso é o que precisa conduzir a nossa alma. Você conhece seu coração, você sabe quais são aquelas coisas que podem te conduzir a uma escravidão, a uma prisão, a um vício. Fuja dessas coisas, não se guie por esses prazeres. Passe longe. Quem não quer cair em um abismo, não passa na beira desse abismo. Passa longe. Seja prudente. Não se guie
por escolhas que você sabe que não darão glórias a Deus. Guie-se somente pela palavra dele, querido. E nesse sentido, se você precisar justificar e elaborar muito a tua resposta, já suspeite. Essa minha decisão, essa minha ação, essa minha postura, ela dá glórias a Deus. Se você precisar de muita elaboração, acredite, isso já está forçado demais. Fuja disso. Se você sabe que não dá glórias a Deus, não é vontade de Deus. Deus não improvisa, Deus não muda. Se não é da vontade dEle, fuja disso. Dá glórias a Ele, então não é vontade dEle. Se dá glórias, é. Se não dá glória a Deus, não força, não tenta elaborar, não é vontade de Deus. Mas se aquilo vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, vai santificar a sua vida e a vida da igreja, se aquilo vai atribuir honra e louvores a Cristo Jesus, anda, permanece, continua, porque é vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, querido. Vamos orar mais uma vez, para que possamos participar da mesa do Senhor.